Caríssimos amigos, carinhosamente, boa noite, mais uma vez, pelo grande amor de Deus, eu peço licença a vocês para adentrar nos seus lares, através deste vídeo, com o objetivo de levar para todos aquela mensagem simples, de paz, de amor e de esperança, que nós só podemos encontrar na pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amigos, vocês já se inscreveram em nosso canal? Positivo? Dedinho para cima? Então, muito obrigado, porque vocês já estão nos ajudando. E você, ainda não se inscreveu? Então inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de curtir, não esqueça de fazer o seu comentário, de compartilhar com seus amigos e também deixe o seu like. Não esqueça também de apertar no sininho, porque isso é importante, pois todas as vezes que a gente divulgar um vídeo novo, uma mensagem nova, vai chegar para você, com certeza. Ok? Muito bem. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você que está nos assistindo, localize aí em sua Bíblia a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, apenas o versículo 4. Já encontraram? Muito bem. Vamos ler a infalível palavra de Deus. Lá está escrito assim, tá? Não importa aí a sua tradução, não importa. O importante é que você leia com carinho aí a sua Bíblia, acompanhe conosco. Glória a Deus, acompanhe, não esqueça, preste bastante atenção. As armas de nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular sofismas, para destruir as fortalezas do inimigo. Este é o versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deus estava usando o apóstolo Paulo para instruir a igreja de Corinto, que é uma igreja ainda nova, uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo e que precisava ser instruída, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, estava usando já naquele tempo falsos mestres, falsos profetas para confundir as pessoas que ouviram a mensagem de Paulo e que aceitaram a Jesus Cristo e que eram cristãos ou cristãs. Paulo tomou conhecimento do que estava acontecendo naquela igreja e ele então escreveu esta segunda carta, que segundo alguns pesquisadores, na verdade já era a terceira carta. Mas isso aí são outros detalhes. Para nós, neste momento, é importante que esta é a segunda carta. Então, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, tocou neste assunto. Porque havia, na verdade, uma guerra, uma batalha espiritual da mentira contra a verdade. E eu abro um parêntese para dizer para você, amigo, que me ouve nesta noite, que me assiste nesta noite, que nós estamos vivendo momentos parecidos, onde o espírito das trevas quer prevalecer sobre o espírito da verdade, que está dentro de cada um de nós que já aceitamos a verdade, aceitamos viver
de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, o inimigo das nossas almas está tentando se prevalecer das nossas autoridades, inclusive do nosso país, para apagar o nome de Deus da mente das pessoas. Mas olha, amigos, essa intenção do diabo é antiga, desde os primeiros dias da igreja primitiva. Não foi por acaso que assassinaram Tiago. Tiago foi decapitado por Herodes Agripa I. Aquele mesmo Herodes que também mandou prender Pedro para fazer a mesma coisa com ele. Pedro foi liberto porque a igreja orou e Deus enviou o seu anjo para tirar Pedro da prisão. Mas também a Herodes pagou o preço, porque todos que se levantam contra Deus, mais cedo ou mais tarde, vão passar pelo juízo de Deus. Se não passar nesta vida, mas na eternidade, com certeza absoluta. Então, Herodes, a Bíblia nos afirma no livro de Atos dos Apóstolos, que ele morreu por um anjo que tocou nele. Ele teve a morte instantânea, um anjo desceu do céu, tocou nele. Quando ele fazia um discurso em praça pública, milhares de pessoas diziam que ele falava como Deus. Ele não teve a humildade de dizer, não sou eu, não. Há um Deus criador dos céus e da terra, quem sou eu? Não, mas ele se exaltou. E Deus enviou o anjo, tocou nele e caiu já, sendo comido pelos bichos, pelos vermes. É assim que acontece com todos que se levantam contra aqueles que pregam a verdade, que vivem a verdade aqui neste planeta Terra. E por que não dizer aqui em nosso país? A palavra que foi lida nesta noite é muito clara. Que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosos em Deus. Isso significa dizer o quê? Que nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Amigo. Você, meu irmão, que está me assistindo neste momento, não tenha medo. Não tenha medo, não corra. Não. Faça como os apóstolos. Os primeiros apóstolos, que não correram, que não temeram, foram presos, foram surrados, mas não negaram a Deus. É uma guerra, sim, é uma guerra. Uma guerra espiritual. Agora, fique certo de uma coisa, que ao lado da verdade está Deus, porque Ele é a verdade. 2/3 dos anjos estão do lado de Deus e 1/3 do lado de Satanás. Então, quem é que está com a maioria? Deus ou o diabo? Claro, Deus. Para cada demônio, há 2 anjos lutando contra ele. É só fazer uma continha matemática. Muito bem. Então, eu convido você para darmos uma voltinha lá no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Lá no capítulo 6 da carta aos Efésios, a partir do versículo 10, lá está escrito assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Aqui, ó, estudando a palavra, porque a palavra é o pão. Quando Jesus foi tentado por Satanás, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado por Satanás. Satanás disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus usou a palavra de Deus que está escrito lá no livro de Deuteronômio.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amigo. Nós nos fortalecemos quando nós estudamos, quando nós ouvimos, quando nós cremos na infalível palavra de Deus. É por isso que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Esta é a palavra de Deus, amigo. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então Paulo escreveu aos Efésios, porque a nossa luta, no capítulo 6, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é uma guerra espiritual, não é contra o homem não. Esses homens que estão querendo calar a voz de Deus, eles estão sendo usados por Satanás. Satanás está usando a mente deles. Satanás está usando a caneta deles. Mas Deus está de olho em tudo. Está no controle de tudo. O capítulo 42 de Jó está escrito: agora eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos serão desfeitos ou serão frustrados. Deus está no controle de tudo, amigo. Deus está no comando de tudo, e ai daquele que se levantar contra Deus. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra as hostes infernais e contra as forças do mal no mundo espiritual ou nos lugares celestiais, como queiram. Mas esta peleja não é nossa, esta peleja é de Deus. E quem está no comando desta peleja hoje é o Espírito Santo, que já está presente na vida daquele que já entregou a sua vida para Jesus. Ore comigo agora, onde quer que você esteja. Aceite a Jesus para que você não tenha medo de lutar contra o inimigo, porque o Espírito Santo, se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Pai, o teu santo evangelho foi pregado. Eu te agradeço, porque é um privilégio pregar a verdade. Te apresento as pessoas que estão crendo, que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Espírito Santo, inscreve o nome deles no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Paizinho, eu aproveito este ensejo para orar pelas pessoas que estão precisando de um milagre. O Senhor continua sendo Deus de milagre. Toca agora em todas as pessoas que estão doentes, para que todas sejam curadas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amigos, obrigado pelo carinho, e todos vocês estejam conosco amanhã, quando estaremos juntinhos novamente, levando para vocês mais um vídeo que vai entregar o recado de Deus para os vossos corações. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.